Olá, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o conteúdo de matemática da semana 3 do PET, que são as transformações geométricas. O que é transformação geométrica? É uma aplicação objetiva em figuras planas, de forma que, a partir de uma representação original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterados. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em um plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos perpendiculares. O que são eixos perpendiculares? O ponto de encontro deles forma ângulos retos, ângulos de 90 graus. Esses dois eixos nós nomeamos da seguinte forma: o eixo horizontal é o eixo das abscissas, mas nós também comumente chamamos de eixo X. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que nós comumente chamamos de eixo Y. Esses dois eixos, eles dividem o plano em 4 regiões que são chamadas de quadrantes. Então veja que ele dividiu em 4 partes. Então, quais são os quadrantes? Este daqui é o primeiro quadrante, este o segundo quadrante, este daqui o terceiro quadrante e, por último, este é o quarto quadrante. Então, nós temos o plano cartesiano, que divide em 4 quadrantes, os eixos dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes, e nesse plano cartesiano, cada ponto é representado por um par ordenado xy. Como que se escreve par ordenado xy? Entre parênteses, o valor que vai representar o x, vírgula, o valor que vai representar o y. Tá bom? Então, nós chamamos isso daqui de par ordenado, que são as coordenadas do ponto. Então, por exemplo, os pontos eles são representados por letras maiúsculas. Então, vamos supor que eu quero representar o ponto A, que tem como coordenadas esses valores aqui, 2 e 2. Então, o ponto cartesiano, o par ordenado, para a gente representar no plano cartesiano, o par ordenado é 2 e 2. Então, o primeiro 2 aqui, representa o x, e o segundo 2, a gente vai olhar no eixo y. Então, onde que vai estar o ponto A? 2 no x, está aqui, e o 2 no y está aqui. Então, qual que é o ponto de encontro deles? Onde que está o ponto A? Então, o ponto A vai estar aqui, 2 no x, 2 para o y. Mais um para a gente ficar craque nisso. Vamos supor que eu queira o ponto B, menos 1 e 1. Lembrando, o primeiro é para o eixo x e o segundo é a coordenada do eixo y. Então, menos 1 e 1. Então, menos 1 do x está aqui e o 1 do y está aqui. Então, onde que vai estar o ponto B? O ponto B vai estar aqui, o ponto de encontro entre as retas que partem do menos 1 e do 1. Então, aqui está o ponto B. Ok? Vou pegar uma outra cor aqui agora, porque eu quero destacar para vocês o ponto de encontro dos dois eixos, do eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Aqui nós temos o ponto de encontro, onde que elas se encontram. Tá vendo que onde que se encontra é 0 para x e também 0 para y? Então, o ponto de encontro é 0, 0. Essas são as coordenadas da origem. É o que nós chamamos de origem, que é representado pelo ponto 0 e 0, ok? Então, aqui nós vimos uma introdução do que é plano cartesiano, que os eixos dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes e também como representar o par ordenado x e y no plano cartesiano, tá bom? Agora nós vamos para as transformações geométricas em si. Então, a primeira transformação geométrica que a gente vai ver é a ampliação. Então, essa aqui é a primeira transformação geométrica que nós vamos ver.
ampliação. O próprio nome diz o que é. A gente vai ampliar a nossa figura que nós temos. Ó, nós temos um triângulo de vértices A, B e C e nós queremos ampliar ele. Então, primeira coisa, quais são as coordenadas dos pontos, dos vértices do triângulo, dos pontos A, B e C? Lembrando, como que a gente representa? Abre parênteses, vamos colocar o par ordenado, x, y. Ó, o A, a gente vai olhar primeiro no eixo horizontal, no eixo das abscissas. Então, o A, ó, menos 1 e 1 no y. Então, o ponto A, ó, qual que é as coordenadas? Menos 1 e 1. O B, menos 1 e 3. Menos 1 e 3. E o C, menos 3 e 1. Marquei os pares ordenados dos vértices desse triângulo aqui. Quando a gente vai ampliar, a gente tem que multiplicar as coordenadas dos pontos, então tanto o valor do x quanto o valor do y, por um número positivo maior que 1. Então, no exemplo que eu vou ter aqui, ó, eu vou multiplicar esses pares ordenados por 2. Então, eu vou ter os seguintes pontos, ó, o A', o B' e o C'. Esses pontos vai ser 2 vezes as coordenadas dos pontos originais. Então, o A', ó, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, ó, no B agora. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. E no C, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 1, 2. Tá vendo que eu tive 3 pontos? Ó, o A', o B' e o C'. Com esses 3 pontos agora, eu vou marcar eles aqui no nosso plano cartesiano. Então, ponto A', ó, menos 2 e 2. Onde vai estar? Menos 2 no x, 2 no y. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, este daqui, deixa eu pegar uma outra cor, é o A'. O B', menos 2 e 6, ó. Menos 2 e 6 para o y, vai estar lá em cima. Então, este daqui é o... Opa! Este daqui é o B'. E o C', menos 6 e 2, ó. Menos 6 para x, está aqui, e 2 para y. Então, o ponto C' vai estar aqui. Então, marquei os 3 pontos, ó. A', B', C'. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses pontos para ter o meu triângulo, ó. Liguei o B com C', o B' com C', o B' com A' e o A' com C'. Tá vendo que eu tenho o mesmo triângulo, equivalente, na verdade, não é o mesmo. É um triângulo equivalente que foi o quê? Ampliado em relação ao original. Então, veja que entre o A e o B eu tinha quantas unidades de medida? Eu tinha, ó, 1, 2. Agora eu tenho quanto? Ó? 1, 2, 3, 4. Por quê? Eu não multipliquei por 2 as coordenadas dos pontos, então quando eu vou ampliar uma figura, a distância entre os pontos vai ser aumentada na quantidade de vezes que eu multipliquei. Então aqui, ó, entre o C e o A, eu tinha 2 unidades de distância. Agora eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Então eu ampliei o triângulo original, ok? Agora nós vamos ver a redução. Então, a segunda que nós vamos ver agora, a segunda transformação, é a redução. Então, como o próprio nome diz, nós vamos reduzir esse triângulo original, ou seja, vamos diminuir ele de tamanho, mantendo a proporção dos lados. Então, da mesma forma que eu tinha anteriormente os pontos A, B e C, que tem como coordenadas, vamos colocar aqui de novo para podermos saber direitinho como analisar as coordenadas de um ponto. O A, menos 1 e 1. O B, menos 1 e 3. E o C, menos 3 e 1. Agora, como que a gente faz para reduzir? Para reduzir, a gente tem que multiplicar as coordenadas do ponto por um número positivo menor que 1. Ou seja, tem que ser maior que 0 e menor que 1. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu vou multiplicar por meio.
E eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente for multiplicar alguma coisa por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, quais serão os nossos alinha, belinha e celinha? Quais serão os novos vértices desse triângulo reduzido? Ó? Menos 1 dividido por 2, ou multiplicado por meio, é a mesma coisa. Então, eu vou ter menos meio, que é a mesma coisa que menos 0,5, mas eu vou deixar como fração. 1 multiplicado por meio, por que é a mesma coisa que dividir por 2? 1 vezes 1 dividido por 2, vai ficar 1 meio, que é 0,5 também. Então, menos meio e 1 meio é o ponto A'. Ponto B', ó, menos 1 vezes meio, menos 1 meio, 3 vezes 1 meio, 3 meios. E o C', menos 3 vezes 1 meio, menos 3 meios, 1 vezes meio, meio. Então, para facilitar os cálculos aqui de vocês, vou deixar aqui, ó. Meio é igual a 0,5, menos meio é igual a menos 0,5, 3 meios igual a 1,5 e menos 3 meios igual a menos 1,5. Então, eu deixei aqui em fração, se vocês quiserem colocar como número decimal, também pode. Depois que eu marquei esses 3 pontos, que eu calculei quais serão as coordenadas desses 3 pontos, eu vou marcar eles aqui no nosso plano cartesiano. Então, ponto A', ó, menos meio e meio. O menos meio, ó, menos 0,5, 0,5. Então, o ponto A' vai estar aqui. Então, este daqui é o A'. O B', ó, menos meio, que é menos 0,5, e 3 meios, que é 1,5. Então, aqui, ó, menos 0,5, que vai estar entre o 0 e o menos 1, bem na metadezinha aqui, menos 0,5, e 3 meios, que é 1,5, que vai estar entre 1 e 2, bem aqui na metade. Então, aqui, ó, nós temos o ponto B'. E o C', menos 3 meios e 1 meio, ó. Menos 3 meios, ó, é o menos 1,5, que vai estar aqui, e meio. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter o ponto C'. Então, deixa eu marcar aqui C'. O que nós vamos fazer agora? Vamos ligar os pontos, ó. A', B' e C'. Então, eu vou ligar os pontos, ó. O que eu tive? Eu tive um triângulo que manteve a mesma proporcionalidade, porém, está reduzido em relação à origem, está menor. Então, essa daqui é a redução. Então, na ampliação, a gente tem que multiplicar por um número positivo maior que 1, e na redução, a gente tem que multiplicar por um número positivo maior que 0, porque é positivo, e menor que 1, beleza? Agora, a terceira que nós vamos ver é a reflexão em relação à origem. Então, reflexão em relação à origem. O que é a reflexão em relação à origem? Na reflexão em relação à origem, é quando nós multiplicamos as coordenadas dos vértices da figura x e y por menos 1. Então, a gente vai multiplicar A, B e C por menos 1. Então, agora, a gente já vai direto marcar A', B' e C', beleza? A gente já sabe quais são os valores de A, B e C. Então, A, ó, menos 1 e 1. Se eu for multiplicar por menos 1 e 1 por menos 1, multiplicar a coordenada do A por menos 1, vai inverter o sinal dos números. Então, menos 1 vai ficar 1, e o 1, que era positivo, vai ficar menos 1. O B era menos 1 e 3. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar 1 e menos 3. E o C era menos 3 e 1. Se eu multiplicar por menos 1, a coordenada vai ficar 3 e menos 1. Então, eu já tenho os 3 pontos, eu vou marcar eles aqui, ó. Ponto A', 1 e menos 1. Então, ó, 1 para x, menos 1 para y. Então, ele vai estar aqui. Então, este daqui é o A'. O B', 1 e menos 3, ó. 1 para x, menos 3 para y. Então, ele vai estar aqui, ó. Este daqui é o B'. E o C', 3 e menos 1, ó. 3 para x, menos 1 para y. Então, vai estar
Aqui, ó, este daqui é o C'. Marquei os 3 pontos. O que eu vou fazer agora? Vou ligar esses 3 pontos, que são os vértices do meu triângulo. Liguei os 3 pontos. O que eu fiz? Eu fiz uma reflexão em relação à origem. Eu tenho o mesmo triângulo, só que ele está refletido em relação à origem. Mas qual que é essa origem que eu estou refletindo ele, que eu estou fazendo uma reflexão? Imagina o seguinte, imagina essa reta aqui, ó, que passa dividindo o primeiro quadrante e o terceiro quadrante bem na metade, tá vendo? É como se eu carimbasse, dobrasse essa folha bem no meio, nessa linha azul aqui, e carimbasse do outro lado o triângulo que eu tinha. Então essa daqui é a reflexão em relação à origem, ó. É a mesma coisa se eu dobrar essa folha do lado de cá, eu vou ter o mesmo triângulo, beleza? Então essa aqui é a reflexão em relação à origem. E nós temos também a reflexão em relação a uma reta. Reflexão em relação a uma reta. Reflexão em relação a uma reta. Qual reta? Pode ser a reta x ou a reta y. É o que nós vamos ver aqui na sequência. No anterior, na reflexão em relação à origem, nós multiplicamos as coordenadas, tanto x quanto y, por menos 1. Já na reflexão em relação a uma reta, é quando nós multiplicamos somente o x ou somente o y por menos 1. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eu já tenho os pontos A, B e C, e eu quero os pontos A', B' e C'. Então nós vamos multiplicar apenas o x por menos 1. Então aqui, ó, o ponto A era menos 1 e 1, então eu vou multiplicar apenas o x. Ó. Então menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1. E eu mantenho o y, que é 1. O ponto B, ó, era menos 1 e 3. Então eu vou multiplicar o x por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1. Eu não preciso colocar o sinalzinho de mais. E vou manter o y, que era 3. E o C', que era menos 3 e 1, eu vou multiplicar, ó, apenas o x por menos 1, então vai ficar 3 e 1. Então eu marquei, ó, A, o ponto B e o C', a linha, B' e C'. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar eles aqui no plano cartesiano, ó, a linha 1 e 1. 1 para x, 1 para y, ele vai estar aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu A'. O B', 1 e 3. 1 para x, 3 para y. Então, aqui eu tenho o ponto B'. E o C', 3 e 1. 3 para x, 1 para y. Então, aqui eu tenho o meu C'. O que eu faço agora? Ligo os 3 vértices, os 3 pontos que eu tenho. Então, eu liguei os 3 pontos. O que eu tenho? Eu tenho o mesmo triângulo aqui, só que ele está numa reflexão, ou seja, ele está refletido em relação a qual reta? A reta do eixo y, a reta das ordenadas. É como se eu dobrasse essa folha aqui, ó, e carimbasse o triângulo que eu tinha, o triângulo original aqui desse lado, ok? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. No segundo exemplo da reflexão em relação a uma reta, nós vamos fazer agora em relação à reta das abscissas, a reta x. Então, como que eu vou fazer agora? Ó? Eu já tenho meus pontos A, B e C lá do triângulo original, e eu quero o A', o B' e o C'. Para me refletir em relação ao eixo y, eu não tive que multiplicar por menos 1 apenas os valores de x, agora eu vou manter os valores de x e vou multiplicar os valores de y por menos 1. Então, o A, ó, era menos 1 e 1, então eu vou manter, ó, o x de todos eles, ó, o A era menos 1, o B menos 1, e o C, menos 3. E eu vou multiplicar por menos 1 os valores do y. O que é multiplicar por menos 1? É trocar o sinal. Então, ó, o A era mais 1, vai ficar menos 1. O B era mais 3, vai ficar menos 3. E o C era mais 1, vai ficar menos 1. Peguei os 3 pontos, os 3 vértices do meu triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou marcar eles aqui, ó. A linha, menos 1 e menos 1. Ó. Menos 1 para x, menos 1 para y. Então, aqui eu tenho o meu A'. O B', menos 1 e menos 3. Ó. Menos 1 para x,
menos 3 para y. Então, aqui eu tenho o b'. E o c', menos 3 e menos 1. Menos 3 para x, menos 1 para y. Então, aqui eu tenho o c'. O que eu vou fazer agora? Vou ligar os vértices, vou ligar os pontos. Tá vendo que eu tive o mesmo triângulo, só que agora ele está refletido em relação ao eixo x, em relação às ordenadas. É como se eu pintasse esse triângulo aqui, dobrasse a folha bem na linha do eixo x e carimbasse do outro lado, ok? Então essa aqui e o exemplo anterior, nós vimos as reflexões em relação a uma reta. Agora o número 5 é o quê? É a rotação. O que é rotação? É girar. É rotacionar a figura original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar os pontos A, B e C para ter um novo triângulo. Está vendo o ponto A aqui? Eu vou colocar ele, rotacionar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do relógio, como se ele saísse daqui e viesse parar no outro lado do quadradinho. Então, aqui eu vou ter o novo ponto A. O ponto B é a mesma coisa, sentido anti-horário, sentido contrário do relógio. Deu a volta e veio parar na outra diagonal do quadradinho. Então, aqui eu vou ter o ponto B e o ponto C é a mesma coisa. Sentido anti-horário, deu o giro de 180 graus, veio parar aqui. Então, agora eu tenho os novos pontos, A, B e C. O que eu vou fazer? Eu vou ligar eles. Note que eu tenho o mesmo triângulo original, só que o que aconteceu? Ele girou, ele rotacionou, beleza? Então, essa aqui é a rotação. E para fechar, nós temos a translação. O que é a translação? A translação é quando nós deslocamos todos os pontos da figura em uma mesma direção, no mesmo sentido e numa mesma distância. Então vamos ver isso. Tá vendo meu ponto A aqui, ó? Eu desci uma casinha para baixo e andei quantas para a direita, ó? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um novo ponto A. 1 para baixo, 3 para a direita. Ponto B, ó. 1 para baixo, 1, 2, 3 para a direita. Então, aqui eu tenho o ponto B. E o ponto C, ó. 1 para baixo, 1, 2, 3 para a direita. E aqui eu tenho o ponto C. Tive os 3 pontos. Eles não se movimentaram numa mesma direção, no mesmo sentido e numa mesma distância? Todos eles? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos, eu tenho o mesmo triângulo, só que ele saiu daqui e veio parar aqui, ou seja, ele transladou cada um desses pontos, ou seja, o triângulo como todo, transladou uma unidade para baixo e 3 unidades para a direita, ok? Então, essas são as transformações geométricas que nós vamos estudar nessa semana 3 do PET.